Não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus, em João, capítulo 16, versículo 32. Jesus, antes de ser preso, ele e crucificado, né? Ele declara essa conexão grandiosa que ele tem com Deus, né? E isso nos prova, né, em palavras, né, o quanto que ele está conectado e ele quer demonstrar para a gente essa fé e coragem para o futuro, porque nós precisaremos e nós precisamos, né? Não sei se vocês lembram de um filme que saiu em 2004 chamado Paixão de Cristo, que foi dirigido pelo Mel Gibson, fez bastante sucesso e controvérsias também, porque era um filme que chocou as pessoas pela brutalidade nas 12 últimas horas do Cristo aqui na Terra, né? O filme retrata a violência que foi a crucificação, a traição, o flagelo que aconteceu, os flagelos. E não sei também se vocês recordam, ou se já ouviram alguma notícia em relação a isso. As pessoas saíram chocadas ao ponto de passarem mal. Teve uma pessoa que desencarnou durante o filme, né? Então trouxe muitos traumas, eu diria, para as pessoas que assistiram. E esse trauma, né, esse choque que aconteceu nas pessoas, foi pela tamanha realidade, pela brutalidade das cenas que foram filmadas. A arte sempre vai tentar trazer o máximo do real possível, mas a realidade é sempre muito pior. O que o mestre sofreu, com toda aquela conjuntura, tudo que é real é sempre muito pior, né? É, traz uma lembrança para a gente o quanto que a gente, de certa forma, deve aos ensinamentos que ele traz, né, que ele trouxe. Então, tendo noção do quanto que ele sofreu por nós só nessas últimas 12 horas, né, e qual a intenção maravilhosa que foi, a graça que foi dele ter vindo à Terra, a gente percebe o quanto que, apesar da dor, ele se manteve ligado a Deus, né? E ele não precisou, não sucumbiu em nenhum grau àquela, a toda aquela dor e aquela traição, né? Que não foi só uma traição. Naquela missão excelsa que ele fez, né? Que ele ainda tem, inclusive. Então é sobre essa conexão com a espiritualidade maior, com Deus, que nós vamos tratar no Evangelho de hoje. É uma conexão, como o próprio nome diz, né? Uma conexão divina, nos conecta e nos fortalece. Fortalece tanto ao Cristo que ele foi capaz de suportar a traição e toda a dor moral, né? Todas essas dores que ele passou do Calvário também. Então, meus amigos, meu nome é Tiago, eu sou voluntário aqui da Casa da Caridade. Boa noite. E nós vamos começar o Evangelho de hoje. Nós trataremos sobre conexão. Peço para aqueles que queiram que peguem um copinho com água ou uma garrafinha para que possam beber durante a semana. Se tiverem algum remédio, eu sempre lembro de tomar junto com o remédio. Na hora que vocês estiverem bebendo, visualizem os fluidos dessa água fortalecendo o seu sistema nervoso, seu sistema psíquico, todas as suas células. A gente tem que participar nessa prece, né? nessa energia da água, não é só tomar. A gente sempre tem que ter uma participação ativa nisso. Então, mais uma vez, vamos convidar o nosso Mestre Jesus para fazer companhia no Evangelho de hoje e também durante a semana, para que os bons espíritos fluidifiquem as nossas águas que nos acompanham durante a semana ou que vão nos acompanhar durante o dia de hoje. Se vocês quiserem acender um incenso para perfumar o ambiente, se sentirem mais à vontade, estejam à vontade para fazer isso. Vamos elevar nosso pensamento em gratidão, em conexão ao alto, em conexão a Deus, aos nossos mentores, que são os intermediários de Deus. Que nós possamos sempre agradecer por tudo que nos cerca, por todos os desafios que nós passamos, que sempre nós possamos sair maiores do que entramos. Que assim a espiritualidade,
os bons espíritos, eles possam nos guiar, nos intuir, facilitando a nossa evolução no sentido de ser um caminho mais reto possível, mais reto possível em relação à espiritualidade, em relação à evolução sempre voltada para o bem, né? Peço também aos familiares de todos que estão nos ouvindo, que eles tenham saúde, que eles tenham a proteção nos seus veículos, no seu transporte ao seu trabalho, no seu dia a dia, do momento que eles dormirem ao momento que acordar, que eles tenham a proteção de Deus. E a todos que estão ouvindo, em nome de Deus, em nome de Inácio Daniel e da espiritualidade maior, peço permissão para que nós possamos começar mais um evangelho, rogando que a casa da caridade, que a casa de cada um que ouve possa ser iluminado com a chama do amor, a chama da transmutação e da alegria, que haja sempre o amor de Deus, o amor divino no coração de cada um que nos ouve e que todos sejam multiplicadores dessas bênçãos. Graças a Deus. Então, meus amigos, o tema que vamos tratar hoje é a conexão, essa conexão extraordinária que nós temos, né, que o Criador nos proporcionou de nos conectar com Ele, de nos conectar a essa fonte divina, essa fonte inesgotável de amor e de consolo, de fortalecimento e de fé. Então, a gente precisa desse solo firme para a gente seguir na nossa evolução. A gente tem uma ideia errada, né? E é praticamente involuntário isso. Uma ilusão mesmo de que a gente é autossuficiente em tudo, de que a gente consegue ser independente em todos os aspectos da vida, que só depende da gente para tudo na vida. Não é assim, né? A gente sabe que não é. Algumas questões até psicológicas geram com que a gente tenha essa ilusão de ser autossuficiente, mas sempre calcado em algum trauma, né, que a gente tem, que a gente carrega. Então, essa postura que a gente pode ter erradamente, de que nós somos autossuficientes, parece que nos cerca em tudo, né? Mas assim, a gente tem que sempre pensar que alguém aqui é capaz de construir do zero o próprio oxigênio que respira? Eu acho que não. Ou o próprio elemento oxigênio? Acho que não. Ou alguém é capaz de produzir o próprio alimento do zero, criar uma semente que vai germinar e dali faz o trigo e etc. Que eu saiba, também não, né? Então, o sol que nós temos, a água, todos esses elementos que Deus nos deu, não mostram para a gente que a gente não é autossuficiente para o básico. A gente não consegue produzir nossa água e nosso alimento. A gente vai pegar de algum lugar que já existe e vai mudar, vai trocar algum elemento que já existe por uma coisa que a gente possa tomar e nos nutrir com isso. Isso é só um pequeno exemplo do quanto que a gente é dependente da natureza e do que Deus nos proporcionou para poder sobreviver. Isso com o básico, né? Então, não é só da dependência de luz, do sol, da água, que a gente depende como seres materiais que nós estamos, né? A gente também depende de outros seres humanos para poder sobreviver. Certamente que você dependeu de um pai e de uma mãe para poder estar aqui. Isso já te torna dependente em algum grau, né? Você não é autossuficiente, não se autogerou para estar aqui. Mais um ponto, né, de que a gente não é independente nesse sentido. Mas parece que no mundo que nós vivemos, nós estamos adormecidos de que nós temos que nós precisamos ter essa reciprocidade, essa noção de dependência. A gente tem que ter essa percepção de que nós necessitamos não só dos elementos materiais que Deus nos proporcionou para sobreviver, mas também de outros seres humanos para que nós possamos evoluir e até viver nesse planeta também. Ninguém vive isoladamente, ou ninguém vive bem isoladamente.
muito menos consegue evoluir. Então, quando isso decorre, essa percepção de que a gente é autossuficiente, decorre de um egoísmo que nós temos no nosso coração, né, de que nós estamos desconexos de tudo, que nós somos independentes, desconexos, porque o mundo é caótico. O mundo não é caótico, nós não estamos desconectados. Talvez nós nos sintamos desconectados, mas falta essa percepção de que a gente está ligado uns aos outros e ao todo que nos cerca. Então, antes de a gente achar que nós estamos desconectados nós estamos desconectados com os outros, a gente está desconectado com nós mesmos, né? Sempre nasce de uma sensação, talvez até de angústia, do caos que a gente vive, né? Ou percebe esse caos e acha que é só esse caos, que nos gera um desânimo. Então a gente acaba se desconectando até dos nossos próprios sentimentos, para que nós não possamos sentir tantas coisas assim. Sentir é muito mais penoso do que ser um robô, do que ser um objeto inanimado que não sente nada. A questão é que quando a gente escolhe não sentir nada, é que a gente não sente a dor, mas também não sente nenhum prazer, não sente nenhuma satisfação, não tem nenhum sentimento. Então, o que nos torna humanos é o sentimento, né? Então, é como se a gente vivesse uma cegueira, como se a gente andasse numa floresta e não percebesse os diversos elementos que tem ali, as flores diferentes, os animais diferentes, todos em harmonia, porque a gente sabe que a natureza é completamente harmônica, e o que destoa é o ser humano que não está no papel de ser humano. Quando a gente vê toda essa natureza em completa conexão, completa estrutura muito bem arquitetada, que nunca pode ter sido feito por um acaso. O acaso não gera coisas inteligentes, ações inteligentes. A gente percebe que tudo à nossa volta, né? As flores, os animais, eles vivem em harmonia. Eles esperam essa comunhão, essa conexão com os outros seres. Então, muitos dirão, né, que a nossa sociedade está assim pelo uso excessivo de tecnologia. Nós estamos cada vez mais egoístas por causa do celular. Porém, a gente tem que lembrar Paulo de Tarso quando dizia em Éfesios, no capítulo 5, versículo 14, ele disse assim: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Então, desde a época de Paulo, ele alerta que a gente está desconexo, que a gente está indiferente ao outro, indiferente também a nós mesmos, né? Então, essa desconexão, ela antecede a nossa tecnologia de hoje em dia. Quando Paulo diz desperta, desperta dessa faixa de sono que nós estamos, né? É como se, como eu falei antes, a gente estivesse dormindo, a gente estivesse anestesiado, desconexo, né? Desconexo da realidade, dormindo, e a gente precisa ser ativo na vida e abrir os nossos olhos para a realidade espiritual. O que é a realidade espiritual? É reconhecer essa conexão que a gente tem com o material, com os seres vivos e com Deus. Essa conexão divina que nos falta, né? Para a gente poder despertar. E engraçado, né? Acho muito bonito a consequência de a gente perceber que a gente é filho de Deus. Quando a gente é filho de Deus, todo mundo está no mesmo patamar, porque todos são filhos. Os seres humanos são criação de Deus e as matérias também são. Então, tudo que você vê, toca e sente, né, tudo faz parte e é seu irmão em Deus. Tudo foi criado por Deus. Então, tudo merece o mesmo respeito que você tem por Deus. Deu essa mesa, o meu corpo, o meu espírito, as pessoas que estão ao seu lado,
todas elas merecem o mesmo respeito. Ah, mas o animal é inferior que nós. Merece o mesmo respeito. A xícara merece o mesmo respeito. Tudo decorre de Deus. Pensem dessa forma. Então, o levantar que ele falou do despertar, o levantar dos mortos que o Paulo fala, é para que a gente saia dessa massa insensível, essa massa anestesiada que é a nossa população, que é a nossa sociedade de hoje em dia, a sociedade do planeta inteiro, na verdade. Ela não participa no fluxo da vida. O que é participar no fluxo da vida, né? Ter um ato de decisão quando nós optamos por permanecer em luz e movimento. Vocês percebam, tudo no planeta, não só no planeta, né, no cosmos, está em movimento. Não tem nada que parece parado. Tudo tem movimento, tem luz, tem calor, tem vida, né? Então, aquele que desperta para o fluxo da vida, ele reconhece as relações que temos uns com os outros. E o que é despertar, né? A pessoa que desperta, ela se conecta. E se conectar é ter um vínculo, é ter uma ligação, é uma união entre pessoas ou entre coisas ou ideias, né? Nós podemos nos unir por uma ideia. Nós somos afim da ideia do espiritismo, né? Da doutrina espírita. Então, nós temos essa conexão, essa ligação. Nós temos uma relação familiar, nós temos essa ligação sanguínea, né? Estritamente sanguínea nesse caso. Então, posso ter também com os meus amigos uma ligação afetiva, uma ligação de simpatia, de afinidade. Então, sempre estamos ligados em algum grau em relação de alguma forma a alguém ou a alguma coisa. A gente só não tem a gente às vezes não percebe o quanto que a gente está ligado nesse sentido, né? Então, o que nos nutre é perceber essa conexão. É muito interessante. Imagine que você está num grupo que não é o seu favorito, né? Que você está numa região que não é a sua afinidade. Você se sente de um jeito. Agora, quando você está com os seus amigos, você pode ficar horas e horas e horas ali, que você se sente nutrido, porque vocês fazem parte da mesma energia. Então, a experiência, né, a ligação é o que nos une, nos nutre, o que nos une e que nos nutre, né? Conectar-se é unir-se a algo. Se nós percebemos, como eu falei, né, que somos filhos de Deus e que isso nos gera, se a gente perceber isso, se a gente despertar, que todos somos filhos de Deus, né, nós seremos tão importantes, eu serei importante, meu vizinho é importante, nós somos iguais perante Deus no mesmo nível, não existe níveis acima ou criações diferentes, e que todos nós somos únicos em cada modo de ser que nós temos, né? Em que nós somos. Então, isso nos torna de uma maneira muito especial, eu diria que esse é o ápice da felicidade, que é você reconhecer que todos somos importantes, todos somos igualmente importantes. Que felicidade plena seria se eu fosse maior que vocês ou vocês fossem maior que eu? Que se a relação sempre fosse diferente, como que haveria felicidade plena nesse sentido? Não vejo felicidade. Da mesma forma, se a gente perceber, imagina uma família muito rica, pensa nela, e uma ilha, eles numa ilha de riqueza, e o mundo inteiro... um minutinho. Eles ricos numa ilha de riqueza e tudo em volta completamente carente de do mínimo para sobreviver. Vocês se sentiriam felizes nessa ilha em que você não pode colocar o pé para fora porque é perigoso? Porque é perigoso porque há um desnível, né? Um desnível em que eles precisam comer, se não se alimentar. Eles vão querer naturalmente invadir a casa de vocês.
existe uma felicidade que é a felicidade que todos estão bem. Não estou dizendo que todos estão iguais, financeiramente iguais, mas todos estão bem. Então é possível, no futuro, acredito, que a verdadeira felicidade, quando nós percebermos que todos somos iguais e precisamos uns da ajuda dos outros. Isso é conexão, né? Eu tenho até uma opinião elaborada pelo que a gente estudou, né, que a gente sabe da doutrina, de que o apego ele é um ensaio para o amor divino. Quando você tá muito ligado em um objeto, ou até você não imagina, você não ama ninguém, não ama ninguém. Você está muito apegado a um objeto físico mesmo, um objeto, né? Ele é um ensaio para que você comece a, claro que isso decorre de esforços e decorre às vezes de vidas, para que a gente comece o desapego, que a gente comece a ter respeito com os outros. Então a gente começa a ensaiar bem rudemente a amar de um jeito meio estranho, mas vai se quintessenciando até se formar um amor e chegar no amor divino. Mas eu acho que lá no começo, as nossas primeiras encarnações, eu diria, a gente começa a amar, né, muitas aspas nisso, objetos, para que esses objetos um dia a gente consiga ressignificar e transformar em pessoas, né? Trocar esse sentimento e transferir para pessoas, depois para comunidades, daqui a pouco para um planeta inteiro e daqui a pouco para todos os irmãos em Cristo, né? Em Deus, melhor dizendo. Então, existe uma coisa, né, interessante. Você pode até não acreditar nessa teoria, mas olha que interessante. Um anel para uma pessoa que acabou, que vai casar. Aquele anel é muito importante para ela. Aquele anel ali é um exemplo de que ela conseguiu conseguiu amar o seu cônjuge e vai se unir a ele. Aquele anel representa o amor que ela tem por ele, né? Então, imagina também um copo com água. Para quem tem sede, não é o copo, não é a água, é a atitude, é o símbolo, é o que aquilo ali significa. Não são os elementos, né, H2O que tem ali. Vai além do material, mas ele carrega um simbolismo. Então, a matéria, o objeto, né, ele carrega também a energia daquilo. Então, por que não amar aquela situação, aquela água que foi dada? Tudo é gratidão, tudo é sentimento, tudo é o exercício para o amor divino. Outro exemplo, um quarto de uma pessoa que desencarnou, uma roupa de uma pessoa que desencarnou. O quanto que você tem de carinho por aquela roupa é um sentimento muito divino, que a gente talvez, só quem viveu, acredito, né, tenha essa noção do sagrado, de que essa memória é um amor, é um significado que até transcende vidas, né? Certamente. Então veja como que os objetos, eles nos conectam e eles nos auxiliam a nos conectar com os nossos amores, com esses elementos do nosso planeta, né? Sem exceção. E todos esses elementos, eles decorrem de Deus. Nos conectam ao sagrado, porque tudo deriva de Deus. Então nós sentimos que Deus, né, através desses sentimentos, ele nos treina para que nós possamos aprender a evoluir o nosso sentimento, a evoluir essa adoração que nós temos por um objeto para um sentimento muito mais amplo, né? Para que nós possamos até sentir algo superior a nós, maior que nós, melhor que nós, que nos complete até de certa forma, né? É uma mistura de pequenez e imensidão quando a gente quando a gente sente um amor quando o objeto é uma ponte para um amor que você tem. É a coisa mais bonita. Ou quando vocês olham uma paisagem e esse estado de
plenitude, eu diria, né? É uma conexão com Deus. É uma conexão silenciosa, mas é uma conexão de pertencimento a tudo de belo, tudo que podemos ver no planeta, né? Então, isso é o estado que o mundo vibra, né? Essa é a vibração do mundo, das coisas, dos objetos, das relações sociais, né? Quando nós despertamos que esse cosmo, que ele é organizado, que ele nos rodeia, nós percebemos que todos temos uma conexão entre si. E o que nos conecta a todos nós, o que nos conecta é Deus. Deus é o nosso ponto principal, é a interseção que nós temos entre todos nós, né? Conexão nada mais é do que um estado de oração. A gente pode dizer que tudo está em oração. A natureza está em oração porque ela está integrada com Deus e consciente do fluxo da vida. O que é consciente do fluxo da vida eu vou explicar mais à frente. Então, quando eu oro, eu estou me ligando a Deus e aos bons espíritos. Quando eu fortaleço e reconheço essa ligação que eu tenho com o Criador. Eu faço uma oração que é em palavras, pode ser em voz alta ou mental, claro, e que me conecta com a espiritualidade. Sobre as ligações, percebam que felicidade não é uma coisa que só a gente tem. Felicidade é uma coisa que a formiga pode ter, que o cão pode ter. Como que uma formiga pode ser feliz? Quando ela age como uma formiga. Não tem nada mais pleno do que você ser o seu papel, exercer o seu papel que você veio fazer. O cão, ele não é feliz como uma formiga ou como um ser humano. O cão é feliz como sendo um cão, fazendo coisas de um cão. Quando que o humano ele é feliz? Quando ele age com humanidade. Então, se ele agir com humanidade, se ele respeitar a natureza, aí está a nossa felicidade. Cada coisa no seu lugar, porque o planeta, né, o cosmo, é organizado e Deus está no controle. A gente sempre tem que lembrar disso. Tem uma frase, tem um texto, um parágrafo do livro Horizontes da Vida do Miramês, do capítulo 63. Ele fala, o título é Por que a Prece? E ele nos esclarece que a oração é um estado natural do cosmo, né? Começa assim. Os planetas, como bailarinos celestiais, dançam e cantam um hino prece, exaltando a Deus na expressão do Sol, núcleo misterioso que favorece vida para todos eles, em nome do Criador, e luz nas suas diversificadas trajetórias no infinito. O átomo, com a sua comitiva eletrônica, é a mini-cópia do astro-rei e também reverencia ao Supremo arquiteto do universo, dentro da orquestração mini-cósmica que lhe é peculiar. De certa forma, tudo na criação se encontra em estado de oração. Olha que Miramês sempre com as palavras espetaculares, né? Deus nos mostra através da criação a sua perfeição e harmonia. Né? É uma lei silenciosa que nos mostra, pelo exemplo, de que todos somos conectados e que há uma organização de um ser muito mais, de muito mais evoluído, muito mais organizado, em tudo superlativo a nós. Né? Então, quando nós respondemos em harmonia em relação a ele, em relação a todo esse cosmo, nós nos colocamos como humanos, e como humanos nós somos felizes, né? Dentro da nossa humanidade. E humanidade aqui eu digo no melhor aspecto, no mais quintessenciado, no mais evoluído do termo possível, né? Então, essa conexão que nós temos com o nosso Criador, ele pode vir através da natureza, quando a gente tem essa contemplação, quando nós temos os nossos amores, nós exercitamos o nosso amor, os nossos pensamentos, esses objetos, como eu mencionei antes, que eles nos remetem a emoções mais íntimas, eles nos exercitam e são estados de oração, dessa conexão divina que nós temos com o Criador. Né? Tudo que foi dito anteriormente, que nós falamos, ele remete ao nosso estado nosso estado que não tem palavras, né? Que
não precisa de palavras do cosmo, nossa relação com o cosmo. Então, o sentimento que a gente não precisa dizer com palavras nos conecta ao Criador. Então, no entanto, né, o nosso estado evolutivo ele requer muitas vezes que nós tenhamos uma atitude mais ativa na busca de Deus. E com isso entra a oração. Nós sermos mais ativos nos nossos desejos, nós batermos mesmo a porta para que ela possa abrir, até que nós possamos exercer o nosso livre-arbítrio nas nossas decisões. Eu gostaria, mestre, eu gostaria disso, disso, disso. Então, e arcar com o caminho que se é escolhido, né, claro. Então, orar é solicitar aquele que tudo criou, o quê? Forças, coragem, fé para o futuro, né? Assim nós fazemos jus àquela conexão de que todos nós somos filhos do mesmo Pai e nós temos essa conexão com a espiritualidade e que nosso Pai é amoroso, Ele vai nos acatar se for para o nosso benefício. É um diálogo que a gente tem com o Criador e é uma honra a gente poder ter isso, né? Para que nós possamos pedir o que nós necessitamos. E assim, né, como eu falei, exercitar o nosso livre-arbítrio. Então, a oração é uma ferramenta que a gente tem, que a gente pode usar e vai usar em qualquer momento da evolução. Lembra lá que eu falei no começo, quando Jesus disse que ele não está só? Quantas vezes Jesus não teve que orar para ativamente ou conscientemente, né? Não diria só isso, mas mostrar até para os discípulos que ele tem essa conexão e que nós também podemos ser tão conectados quanto ele é, né? Então, o estado evolutivo que o mestre tem não quer dizer que ele não vai fazer oração, ele vai fazer uma oração. E ele faz isso para nos evidenciar o quanto que a gente pode ter de conexão com o Criador. Em João capítulo 10, versículo 30, muito famosa essa frase, né? Ele fala assim: eu e o Pai somos um. São duas individualidades que se conectam através da oração em um propósito, né? Que é executar os desígnios de Deus, né? No caso. Então, ao ponto de eles serem um, preservando a individualidade, né? É como que é a conexão com o Criador. A tamanha conexão que eles parecem uma coisa só. Eu acho que é o máximo de conexão que podemos ter com Deus, né? Então, no mesmo livro, No Horizonte da Mente, no capítulo 27, o capítulo se chama Sintonia em Grupo, o Miramês, mesmo autor, né? Ele fala assim: nós estamos super ligados uns aos outros, queiramos ou não. Esta é a lei. Cada ser e cada coisa representam elos na vinculação universal, e a força que mantém a nossa coesão é o Pai Celestial, que nos abençoa em todos os instantes pela sintonia do amor e pela caridade, que nos identifica como espíritos livres de ignorância, como almas a caminho da imperturbável serenidade. Então, meus amigos, percebam que por mais que aparentemente nós possamos estar longe de Deus, nós estamos em conexão constante com o Criador. Como eu falei, pode ser por pensamento, pelos nossos amores, pela oração, pela natureza, que nos dá exemplos, né? Conexão constante com o Criador. O que acontece é que nem sempre nós temos esses olhos, essa percepção para ver essa ligação que nós temos com tudo e com Deus, principalmente, né? A gente pode perceber que a prece é um intensificador desse laço. Ele intensifica essa conexão que nós temos com o Criador. Ele não só intensifica, como ele... Orar é uma questão de você reconhecer que você tem uma ligação com Deus. Quando você ora, você fortalece esse laço e daí você faz, né, seus agradecimentos e seus pedidos. Quando a gente se torna consciente desse elo, cada vez mais, né, de que tudo se conecta ao Cristo. Tudo que nos rodeia se conecta ao Cristo. E por mais que nós estejamos, que parece que nós estejamos longe do amor dele,
nós não estamos nem longe do seu amor e nem do seu amparo. Tudo está completamente conectado. Então, meus amigos, encerro o evangelho de hoje na esperança que vocês se conectem, precisando ou não, porque a gente nunca sabe quando a gente precisa, né? Fortalecendo esses laços que a gente tem com a espiritualidade. E eu gostaria que vocês fizessem como um exercício para durante a semana, vocês percebessem tudo que está em volta de vocês como uma manifestação de Deus. Porque não tem nada do seu lado, nada que não seja decorrente de Deus em algum grau. Pode passar por outros espíritos? Pode. Mas ainda assim, o Criador primário é Deus. De sentimento, de qualquer coisa, tudo vem de Deus. Percebam essa conexão. Sejam ativos no pensamento, na oração, quando estiverem fazendo, né? Quando se quiserem conectar com a espiritualidade. Mas usem essas várias formas para poder se sentirem um com o Criador. Por mais que a gente não consiga ser como Cristo agora, vamos exercitando para que um dia nós tenhamos essa excelência em conexão, né? Então vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez ao nosso Mestre Jesus, aos nossos guias espirituais, rogando para que essa semana seja uma semana de proteção, não só a nós, não só aos nossos familiares, mas também aos nossos vizinhos, aos nossos objetos, que nós sejamos dignos da utilização deles, que nós sejamos dignos da boa utilização, que sejamos instrumentos da espiritualidade em todo lugar que nós frequentarmos, que sejamos multiplicadores de luzes, de amor, do Evangelho principalmente, tudo que nós soubermos, tudo que nós soubermos de bom, né? Que possamos evoluir, que nós sejamos multiplicadores através do exemplo, que sempre Deus vai nos proteger pela simples lei da afinidade. Nos proteja, Senhor, e nos guie sempre. Graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado e tenham uma excelente semana.